quarto ano, tudo bem? Aqui é a professora Paula e hoje em Ciências nós vamos revisar conteúdos das unidades 1 e 2. Vamos lá? Bom, vocês devem lembrar que os nossos assuntos do volume 1 envolviam ecologia, que é o estudo das nossas relações e interações com o meio ambiente. Nós vimos que a definição de ecossistema é uma das maneiras de estudar ciências, né? E é observar o ambiente com atenção. Por exemplo, você já deve ter visto uma árvore próxima ao local que você mora e ter reparado que ela não vive de forma isolada. As árvores dependem da luz solar, dependem de vários fatores para conseguir fazer um processo chamado fotossíntese, onde ela produz o seu próprio alimento. Diferente dos animais, né? Os animais comem simplesmente, eles consomem e não produzem o próprio alimento. Essa seria a diferença que a gente viu entre produtores e consumidores, ok? O livro de vocês traz essa ilustração sobre a fotossíntese. Vocês vão observar com atenção e ver a absorção da energia da luz solar e do gás carbônico e a liberação do gás oxigênio, ok? É um processo bem interessante que é realizado não só por plantas, mas também por algas e por algumas bactérias. Pensando nisso, eu pergunto a vocês qual é o gás eliminado, então, durante a fotossíntese e qual parte das plantas é responsável pela absorção da luz solar. Pergunto também qual é o nome do pigmento que existe nas partes verdes das plantas, responsável pela absorção da luz do sol. E peço para que vocês associem os animais aqui, o crocodilo, a vaca e o ser humano, nosso animal racional, ao alimento. Lembrando que nós temos as classificações de herbívoro, carnívoro ou onívoro. Enquanto isso, enquanto você pensa, eu coloquei algumas observações aqui, dizendo que os seres vivos dependem uns dos outros para sobreviver. Nós dependemos também de fatores não vivos no ambiente, como água, ar e luz do sol. E que o conjunto de seres vivos e fatores não vivos que existem em um local e se relacionam entre si é chamado de ecossistema. Então, todos os seres vivos precisam de energia, ok? Deixa eu me afastar aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Nós precisamos de energia para realizar as mais diversas atividades e essa energia vem dos alimentos que nós consumimos. Já conseguiu pensar nas respostas? Vamos lá. O gás eliminado é o oxigênio, que é muito bom para nós. E as partes que absorvem a luz solar são as folhas. Nas folhas há um pigmento verde responsável por essa absorção, que é a clorofila. E nós associamos o crocodilo com o peixe, a vaca com o pasto, a grama que nós temos ali representada, já que é um animal herbívoro, e nós, seres humanos, com um sanduíche que possui proteína, né, e vegetais, portanto, somos onívoros. Tudo bem até aí? Nosso próximo exercício pede que nós completemos esse texto sobre o processo de decomposição. Lembra disso? Temos aqui plantas, bactérias, decomposição, sais minerais, matéria orgânica e decomposição. Bom, quando algo está apodrecendo, provavelmente está servindo de alimento para organismos. Você se lembra? Sim, organismos decompositores, ou seja, bactérias e fungos. Esses seres transformam a matéria orgânica em substâncias mais simples por meio do processo de decomposição. Esse processo é muito importante para o ambiente, uma vez que transformada, a matéria orgânica libera sais minerais, ok? Esses sais minerais adubam o solo e podem ser aproveitados pelas plantas em seu crescimento. É um processo muito interessante.
Temos aqui também uma cadeia alimentar representada, onde nós vamos classificar os seres vivos que compõem essa cadeia alimentar entre produtores e consumidores. A gente mencionou que produtores são aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento e consumidores aqueles que comem algo que já está pronto, né? Como animais carnívoros, por exemplo, que se alimentam de outros animais. Pensando nisso, como nós classificaríamos o gavião, a serpente, o rato, o gafanhoto e a grama? Além disso, ainda sobre o processo de decomposição, que libera sais minerais no ambiente, que podem ser aproveitados pelas plantas. Entre os seres vivos que nós temos representados aqui, quais fazem parte do processo de decomposição? Pensou comigo? Então vamos lá. O gavião é um animal consumidor, assim como a serpente, o rato e o gafanhoto. Quem produz o seu próprio alimento aqui é somente a grama, ok? A grama, portanto, nós classificamos como produtor, produtora. E quem faz parte do processo de decomposição são fungos e bactérias. Outro exemplo da cadeia alimentar presente aqui é um exemplo marítimo, ok? E aí, o que seria verdadeiro e o que seria falso? O krill tem a função de realizar a decomposição da matéria orgânica? O fitoplâncton realiza a fotossíntese e depende da luz solar para produzir seu alimento? O krill se alimenta de fitoplâncton e, portanto, é um organismo consumidor? O fitoplâncton serve de alimento para o krill, que é um produtor? O que é verdadeiro e o que é falso? Já pensou? Vamos lá. Não, o krill não tem a função de realizar a decomposição da matéria orgânica. Mas o fitoplâncton, sim, realiza a fotossíntese e depende da luz para produzir o seu alimento. O krill se alimenta do fitoplâncton e, portanto, é um organismo consumidor. Então, ele não tem a função de decomposição. Ele serve de alimento para o krill, que é um produtor. Tudo bem até aí? Aqui nós temos um exemplo de um exercício que diz o seguinte: Cristiano viu caracóis comendo folhas de uma planta que estava na beira de um rio. Um deles caiu na água e serviu de alimento para um peixe. Não muito tempo depois, o menino viu uma garça se alimentando de um peixe. Qual dessas cadeias alimentares representa o que ele viu? Nós temos a letra A, B e C. Observem bem. Observem a ordem das flechas. O que você acha? Bom, a cadeia alimentar representada pelo que ele viu é a da letra C, ok? Esse é o sentido da transferência de energia, ok? Que vai desde a planta até o último predador, ok? Que nesse caso é uma garça. Faz sentido? Ainda aqui nós temos um exercício sobre uma teia alimentar. Os seres vivos que aproveitam diretamente a energia obtida da luz do sol e vários animais espalhados aqui, além de frutos, sementes, plantas. Se você observar essa ilustração dessa teia alimentar, quais seres vivos têm uma relação de competição para se alimentar da capivara? Eu peço que você a localize nessa teia e observe as flechas. E aí, o que você me diz? Isso mesmo, a onça pintada, a sucuri e o jacaré têm uma relação de competição para se alimentar da capivara. Esse exercício tem figuras que representam o ciclo da matéria e o fluxo de energia em uma cadeia alimentar.
A primeira imagem tem a energia solar, uma planta, gafanhoto, sapo, serpente, fungos e bactérias. A segunda imagem tem a energia solar, a planta, o gafanhoto, o sapo e a serpente. Qual figura você acha que representa o ciclo da matéria e qual representa o fluxo de energia? Ok? Como o que ocorre na cadeia alimentar. O fluxo da matéria está representado na primeira imagem e o da energia na segunda, ok? Se vocês observarem a segunda imagem, nós temos uma cadeia alimentar ali e um fluxo de energia que acontece através dela. Tudo bem? Aqui nós temos a classificação de seres vivos entre produtores, consumidores e decompositores. Observe bem as plantas, fungos, bactérias e animais que vemos aí. Como você classificaria a coruja, o esquilo, o gafanhoto, a grama e outras plantas, e cogumelos, fungos e bactérias? Vamos lá? A coruja é um animal consumidor, assim como o esquilo e o gafanhoto. Já a grama, como nós já havíamos visto, é produtora de seu próprio alimento, assim como outras plantas. Cogumelos ou outros fungos e bactérias são decompositores e fazem parte daquele processo de decomposição que nós já descrevemos, em que sais minerais são liberados para o solo. Fácil, né? Esse exercício traz um texto e pede para que nós respondamos às perguntas de interpretação. Olha só. E se não houvesse decomposição? Só lembramos dela quando esquecemos uma maçã no fundo da geladeira, mas a decomposição é um processo essencial no ciclo da vida. Graças a ela, a matéria orgânica, aquela que forma os seres vivos, é degradada e retorna à natureza, tornando-se disponível para outros organismos que a utilizem novamente. A decomposição é um processo complexo em que basicamente matéria orgânica se transforma em minerais. É por meio dela que é possível reciclar a vida no planeta. Sem esse processo, ela seria linear. Por exemplo, uma floresta usaria os nutrientes do solo para se desenvolver, mas as árvores morreriam e, como não sofreriam decomposição, o solo não seria enriquecido por seus nutrientes e ficaria pobre para alimentar uma nova geração de árvores e outras formas de vida. A vida na Terra existe porque há um fluxo de energia e nutrientes entre os seres vivos. Pensando nisso, é correto afirmar que sem a decomposição os nutrientes ficariam presos nos organismos, nos restos de organismos, e não seria possível que outros seres os utilizassem? É correto afirmar que sem a decomposição os restos de animais, plantas e outros organismos estariam espalhados pela superfície do planeta? É correto afirmar que o processo de decomposição não é vital para o ambiente? Ou que o processo de decomposição, fungos e bactérias devolvem para o ambiente todos os nutrientes que estavam presentes nos restos dos seres vivos? Será que isso acontece nesse processo? Ou que os principais organismos decompositores são as plantas? O que você concluiu desse parágrafo, desse texto? Bom, nós podemos afirmar com certeza que sem a decomposição os nutrientes ficariam presos nos restos dos organismos e não seria possível que outros seres os utilizassem. Sem a decomposição, os restos de animais e plantas ficariam espalhados por todo o planeta. E nesse processo são os fungos e bactérias que devolvem para o ambiente todos os nutrientes que estavam presentes nos seres vivos. Ok? Não podemos afirmar que o processo de decomposição não é vital. É vital, é essencial para que as coisas andem, ok? Para que todos esses processos aconteçam. E além disso, os principais organismos decompositores não são as plantas, e sim fungos e bactérias, como nós já vimos. Bom, os seres vivos de um ecossistema costumam interagir entre si, e as relações mais comuns são as de alimentação.
Nós vamos lembrar que essa interação depende da alimentação, uma vez que, por exemplo, as formigas se relacionam com as plantas ou fungos que comem, os tamanduás se relacionam com as formigas, as gaivotas com os peixes com as algas, ou pequenos animais, enfim. Todos os seres vivos se relacionam para se reproduzir, cuidar dos filhotes, disputarem território, se protegerem, mas as relações mais comuns de interação em um ecossistema são as de alimentação. Outras relações que nós podemos descrever estão aqui, como a protocooperação e o comensalismo. Bom, o que é protocooperação? Pensa lá. Em um jardim, a gente observa que as abelhas e os beija-flores pousam nas flores para se alimentar do néctar. Ao sair da flor, esses animais levam grãos de pólen grudados ao seu corpo. E quando chegam a outra flor, deixam esses grãos que servem para a reprodução da planta. Ok? E isso é feito de uma forma natural. No comensalismo, apenas um ser vivo se beneficia, ainda que não prejudique o outro. Um exemplo é a relação entre a rêmora, que é um pequeno peixe, e o tubarão. A rêmora se prende no corpo do tubarão para aproveitar os restos de comida deixados por ele para se transportar, enquanto o tubarão, na presença da rêmora, é indiferente e acaba nem percebendo. Temos também a relação de sociedade, quando indivíduos de uma mesma espécie vivem em grupos dividindo as tarefas entre si. Disse que eles formam uma sociedade. Esse é o conceito. Nas espécies sociais, os indivíduos vivem sempre em grupos e são incapazes de morar, viver sozinhos. É o que acontece com formigas, com cupins, com abelhas. Já na predação, apenas um dos seres é beneficiado e o outro fica em desvantagem, já que um animal mata o outro para se alimentar, ok? O único beneficiado é o predador. É ele que tira vantagem dessa relação, já que é ali que ele consegue um alimento. Em uma cadeia alimentar, o mesmo organismo pode ser predador e presa, como o peixe, por exemplo, que é a presa da ariranha e alimenta-se de algas ou pequenos invertebrados. Tudo bem? Temos ainda a relação de competição, onde há uma disputa por algum recurso. Os seres competem por água, por alimento, mas também podem competir por parceiros, abrigo, proteção, iluminação e outros fatores que afetam a sobrevivência. No parasitismo, existe um ser chamado parasita que vive às custas de outro ser chamado hospedeiro. O parasita prejudica o hospedeiro ao retirar nutrientes dele. E existem vários tipos de parasitas. Alguns vivem fora do corpo do hospedeiro, como pulgas, carrapatos e piolhos, e outros dentro deles, como as lombrigas. Pensando nisso, vamos lá. É comum vermos bromélias crescendo sobre galhos de árvores. As folhas da bromélia podem acumular água de chuva, formando um pequeno reservatório, onde vivem larvas de virinos. Esses animais não prejudicam a planta. Como nós completaríamos essa frase, então? A relação entre a bromélia e a árvore, assim como a relação entre as larvas e insetos e a bromélia, é chamada de comensalismo, pois apenas um dos envolvidos é beneficiado sem causar prejuízos ao outro. O que nós temos nesse exercício é um quadro que apresenta informações sobre dois animais que vivem em grupo, um peixe e um inseto. É o não cardinal e a abelha europeia. Olha só que interessantes. Enquanto o peixe vive em cardumes, a abelha vive em colmeias, mas não há rainha no cardume. E na colmeia, sim. Todos são férteis, enquanto na colmeia apenas a rainha é capaz de colocar ovos. Os peixes nadam juntos entre si, mas não dividem tarefas.
Já na colmeia, as abelhas dividem a coleta do néctar e do pólen, o cuidado com os ovos e as larvas, a produção de mel e a defesa da colmeia. Os peixes podem viver sozinhos, mas a vida em cardume acaba trazendo vantagens para a reprodução e defesa contra outros peixes. As abelhas não podem viver sozinhas, elas vivem apenas em grupos. Pensando nisso, que características apresentadas aqui nós podemos assinalar? A relação entre os peixes do cardume é um exemplo de comensalismo, protocooperação ou sociedade? E a das abelhas? As opções são as mesmas. E pedimos para que você explique a diferença entre essas duas relações. Bom, você já deve ter concluído que a relação entre os peixes do cardume é uma relação de protocooperação, enquanto a das abelhas é de sociedade, ok? Então, vocês nos explicariam que as relações trazem benefícios para todos os seres envolvidos, mas na sociedade ela é obrigatória. Bom, o último exercício que eu trago para vocês refletirem sobre essas relações diz que os anus são aves que costumam se alimentar de carrapatos que ficam na pele de alguns animais, como a capivara. Qual dos seres são beneficiados nessa relação? E ainda, na relação entre carrapatos e a capivara, quem é beneficiado? Bom, você deve ter concluído que ambos são beneficiados entre os anus e as capivaras. Os anus são as aves que conseguem alimento e as capivaras acabam se livrando dos parasitas. E quanto aos carrapatos e as capivaras? Bom, quem se beneficia nesse caso são os carrapatos, porque eles se alimentam dos nutrientes presentes no sangue da capivara. Já parou para pensar nisso? Eu espero que esses exercícios te façam refletir sobre essas relações e te instiguem a pesquisar um pouquinho mais sobre elas. Bons estudos!